Despite hosting the Olympics here in Rio, Brazil has had an unprecedented year of political and economic crises. The country is in recession, its president was impeached, her replacement could be impeached too, and the former Speaker of the House is behind bars. With public protests against corruption on the rise, in this Upfront special, I'll speak to the former president, Dilma Rousseff, who says her impeachment was a coup against democracy. Dilma Rousseff, thanks for joining me on Upfront. It's been nearly 4 months since you were impeached by the Brazilian Senate by a vote of 61 to 20 in what your critics say was a constitutionally approved process. So, do you still think you were the victim of, quote, a coup d'etat? Eu penso que ficou cada vez mais claro que isto foi um golpe de Estado. O que me tirou do governo foi um golpe de Estado. Por quê? Porque nesses 6 meses, o que se vê é um processo de deterioração. Os objetivos desse golpe de Estado eram 2. Primeiro, impedir que as investigações sobre corrupção chegassem até estes que hoje ocupam o poder. Segunda questão, implantar no Brasil o resto do processo de liberalização econômica de mercado de trabalho. E, sobretudo, essas 3 medidas, que são basicamente as medidas do receituário neoliberal, para a democracia, que foi meu impeachment. So, the thing is, the last time there was a coup in Brazil, legitimate coup government, and you were imprisoned, and you out there now leading a popular, non-violent resistance against this supposedly illegitimate government. Mas nós estamos fazendo eu diria assim, uma não violenta luta contra este golpe de Estado. O que ocorre é que tem vários tipos de golpes de Estado. O que está ocorrendo no mundo, principalmente aqui na América Latina, mas no mundo também, um poder se alia com a omissão de segmentos de outro poder, no caso do Brasil. O parlamento se alia a segmentos do judiciário e dá um golpe de Estado. São 61 senadores contra 54 milhões e meio de votos. We will talk about those allegations soon. We'll come back to that. Just on you, you said we are all going to fight after you were impeached. What does that fight involve? What steps are you taking now to fight? A luta assume. Como é um golpe que suspende a democracia, mas suspende a democracia em certos segmentos. Ele não faz como, por exemplo, na ditadura militar, que você suspendia os direitos de manifestação, de organização para toda a sociedade. Eu acredito que a parte principal da luta no Brasil hoje, ela assume um aspecto. Just to be clear, do you believe current President Temer, your former vice president, who supported the impeachment campaign against you, do you believe he is now an illegitimate president of Brazil? Dirigir o governo, a ser presidente, é um processo baseado numa enrasgada de chegada ao poder. Qual é a consequência disso? Quando você afeta um pilar fundamental no presidencialismo, que é a presidência da República, todos os outros poderes, legislativo e judiciário. On Temer himself, you and him were elected together in 2014. He's from a different... About Temer, I have a vice president who is experienced, serious. He will substitute me when I travel abroad. He is a competent person, a capable man. Did you make a huge misjudgment by having him as your vice president? O que não é surpreendente. As pessoas fazem maus julgamentos. Eu jamais esperei que ele fosse um traidor. Não é pessoal. A nossa traição é política aí nesse caso. Ele é um traidor. Ele traiu uma instituição. E mais, ele traiu uma campanha. Por que ele traiu uma campanha? Porque nós fomos eleitos com um programa. E esse programa não estava previsto que ele ia congelar os gastos de educação e saúde num país com uma população jovem por 20 anos. Não estava previsto estudar, porque só assim o Brasil tem
tem possibilidade de se transformar numa nação desenvolvida. Doesn't change the fact that neither you nor your Workers' Party, the PT party, Brazil's central bank says the fiscal credits that you issued were 35 times higher than any of your predecessors. So you didn't play by the rules either. Como que eu não julguei? O Financial Times esqueceu de dizer que nós temos hoje uma reserva de 360 bilhões de dólares e que nós construímos essa reserva. Hoje, o mundo pode flutuar o mundo pode tossir que o Brasil não quebra do ponto de vista externo. O que acontece? Eu passo, a partir do início do meu segundo mandato, eu passo sofrendo uma crise violenta, ou seja, tem um fator de crise política ocorrendo durante o meu mandato. Ora, qual é a teoria? Não só do Financial Times, qual a teoria da imprensa e dos golpistas aqui no Brasil? É que a responsabilidade pelo golpe é devido à crise econômica que eu produzi. Eu produzi a crise econômica com uma gastança. Se você olhar os dados, é mentira, não houve gastança no Brasil. Tem uma queda. I want to talk about the economy. Tem uma queda da economy, just deal with the rules issue. It's not just the media. The non-partisan report by the Senate budget analysts in June said that you signed 3 budget decrees without getting approval from Congress, and you were then impeached over that. That's what non-partisan analysts in the Senate say. Não é verdade. Eu vou te explicar como é que funciona. Não é assim o repórter. Tanto que não é assim que o Congresso, a auditoria do Senado se pronunciou. O que acontece? Quando a gente manda o orçamento para o Congresso é através de uma lei. A lei diz: o governo tem direito de fazer créditos suplementares. Sabe quantos créditos suplementares, da mesma forma dos meus 3, fez meu antecessor, os meus antecessores, 2, e eu mesma, no governo anterior? O Fernando Henrique Cardoso fez 102 decretos. O Lula deve ter feito uns 60. Eu sou julgada por 3 decretos, que são 0,01% do orçamento. E o que eles versam? Eles não aumentam despesa, eles não alteram a situação fiscal do Brasil. I'm not questioning that your predecessors did what you did. Você me desculpa, mas isso para mim é muito importante. Eu vou fazer... Did you break any rules? Just to be clear. Não You didn't break any rules, even though the auditing court says you broke the rules. The Senate budget report says you broke the rules. Meu querido, por que você acha que o meu julgamento foi assim? Eles reconhecem meu impeachment, mas não caçam meus direitos políticos. I'm not questioning their bias. I'm just asking you, did you break any rules? Yes or no? Mas qual regra? You didn't break any rules at all? The budget rules? De jeito nenhum. Eu te digo o seguinte, eu não quebrei regra. Este é um impeachment fraudulento. Por que eles fizeram isso? Não, eu explico por quê. Sabe por que eles fizeram isso? Porque não tinham como falar que eu tinha conta no exterior, que eu tinha recebido propina ou que eu tinha tido algum outro tipo de malfeito. Então, criminalizaram a política fiscal de forma vergonhosa. Okay, so on that subject, yes, you haven't been accused of any personal corruption, unlike many other Brazilian politicians. But the corruption that happened in Brazil on your party's and your government's watch is undeniable. The Petrobras scandal, the state-run oil giant, major source of government revenue, Brazil's biggest company. It was involved in a $3 billion kickback scheme which benefited members of your party, the PT Workers' Party. In fact, not only did it involve your party's treasurer, your own electoral strategist, your own former chief of staff, it happened on your watch. You were the chair of Petrobras between 2003 and 2010. Veja você me cobra isso, mas eu nunca vi vocês cobrarem que o maior escândalo de corrupção do mundo é qual? É a crise do subprime, que envolveu todo o sistema financeiro internacional. E ninguém perguntou como é que o presidente não sabia, como é que o sistema financeiro não sabia, como é que o Banco Central não sabia,
Como é que a Stock Exchange Commission não sabia? With respect, whether George W. Bush was responsible is a different issue. Maybe he was, but I'm asking you about your role in Petrobras. What was your role in that? Eu estou te dizendo que há uma certa obscuridade. Por que acontece isso? Porque há uma diferença muito grande entre você ser do conselho e você ser da direção da Petrobras. Essa diferença existe em todos os lugares. Foi reconhecido pelos procuradores que investigam a Lava Jato que é próprio da corrupção se dar às escondidas. Só para você ter uma ideia, nem a Comissão de Valores Imobiliários no Brasil, que avalia e fiscaliza a Petrobras, sabia. Nem nenhuma das 3 auditorias externas e independentes detectou. Tampouco detectou a auditoria interna. Nenhum órgão de fiscalização do governo detectou. Não haveria nenhum nível de investigação no Brasil se no meu governo e no governo do presidente Lula nós não tivéssemos, dado autonomia ao Ministério Público para investigar. Porque a investigação não caiu do céu. Ou você acha que no Brasil... That's a fair point, and I don't think anyone's disputing that. But on the specifics of Petrobras, you're not denying there was a massive $3 billion Petrobras scandal. There was massive corruption involving Petrobras. You're not denying that, clearly. No. And are you denying that PT figures... No, hold on. Are you denying that PT figures, including the treasurer, your own party strategist, and your own former chief of staff, have been implicated in that? Enquanto não julgarem, eu não vou julgar. Não é meu papel aqui julgar ninguém, porque eu não vou dizer e não vou... Even people who've been arrested and charged, like the former treasurer of the PT. Eu não vou dizer... You won't comment on. Não, eu You're não... not embarrassed that the PT não é has been essa a questão. Eu não faço esse tipo de julgamento, não. Eu não faço esse tipo de julgamento. Porque... Oh, you're passing judgment on your opponents. Veja bem. Who haven't been tried. O que eu acho? But you're not willing to pass judgment on your former colleagues. Desculpa, deixa eu falar um pouco. Okay. Eu não julgo. Agora eu tenho uma posição que eu nunca escondi. Quem cometeu qualquer mal feito, seja quem for, doa a quem doer, deve pagar por eles. Agora, tem de ter o devido processo legal. Porque a base da democracia em qualquer país do mundo é o direito de defesa. I don't think anyone's questioning that. Não, mas eu estou completando a minha fala. On the scandal itself. Eu estou completando a minha fala, eu peço para me completar. Please. Você me perguntou se eu nego, eu não nego, só que eu não vou prejulgar ninguém. Porque eu sei que me prejulgaram. Acontece que, sobre mim, é muito difícil dizer que eu cometi algum delito. But given the scandal happened, you don't deny there was a scandal. Eu acho que todo o sistema político brasileiro está extremamente, eu diria assim, carcomido. Não é só por processos. I think that's a very fair point. But on this Petrobras scandal, you don't deny there was a Petrobras scandal. Não nego. Some might say, given you were the chair for such a long period and then president... Que eu devia saber. Some might say you either knew what was going on, in which case you were complicit, or you didn't know what was going on, in which case you were incompetent. Which of the two is it? Meu querido, esta é o tipo da escolha de Sofia que eu não entro nela, porque não é isso que acontece. Há uma diferença, e há no mundo inteiro, entre um conselho e uma diretoria executiva. Nem todos os membros da diretoria sabiam que aqueles diretores da Petrobras estavam tinham mecanismos de corrupção e estavam se enriquecendo de forma indevida. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não era um indivíduo do conselho. O meu conselho, do qual eu participava, tinha os empresários, os maiores empresários do Brasil, tinha um conjunto de pessoas que era, sem sombra de dúvida, dos maiores empresários desse país. Nenhum de nós detectou. Engraçado, não existe em nenhum conselho de administração só a responsabilidade do presidente. Por que dos empresários privados, grandes, ninguém cobra nada? Só de mim. Por que eles não tinham de saber também?
Isn't one of the main problems you had as president, and in terms of keeping your allies on board, is that your economic policies were hugely unpopular, especially with your natural supporters on the left? You call yourself a workers' party, and yet for the World Cup, for example, corporate sponsors such as McDonald's, Budweiser, Johnson & Johnson got $500 million in tax cuts, in tax breaks. Corporate tax breaks. Para quem? Corporations for the World Cup and the Olympics. Did you not give corporate tax breaks under your government? Escuta, That's not a very worker-friendly policy. Só uma coisa, Pretty neoliberal. incentivo para a Copa do Mundo ou para as Olimpíadas. To big multinational corporations. Não é big. Not very pro-worker. Não é, está errado o seu dado. People in Brazil are unhappy about that. Está errado o seu dado. As grandes Well, obras. you tell me, how much did está you give? errado o You seu. tell me the number. Você espera um pouquinho. Give me your number. If my Não, number eu is não vou te mistaken, dar o you seu... tell me the number. Eu não How te much dou did o you número. give in Sabe por tax que eu não breaks? te dou o número? Eu vou te dar But porque... you're the former president. Não, querido. How much did you give in tax breaks to big companies in Brazil Se while you were president? Se você me deixar responder... I'm asking. Eu Please estou... answer. Então, por favor. Primeiro, onde nós erramos não é aí. Não é aí. O que é que ocorreu na Copa? Se você deixar eu responder, No, but you're not answering my question. Eu vou... How much did you give in corporate tax breaks to big companies while you were president? It's a very simple question. Very simple question. Depende do que você quer, o que você diz very big. Nós não demos para very big companies. O que nós fizemos? Nós fizemos uma política de incentivo ao investimento. A principal parte dessa política de incentivo ao investimento foi reduzir os juros. Segundo principal incentivo, como eu estava te dizendo, diante do fato que no Brasil havia uma queda vertiginosa do desemprego, nós não demos para a empresa grande, nós demos para as empresas da área industrial, de comércios e serviços. O quê? A desoneração, uma redução no imposto que nós cobrávamos sobre a folha de pagamento. Para quê? Na ilusão, aí está o erro. Nós achávamos que eles iam utilizar isto para quê? Para investir mais e para contratar mais trabalhadores ou não descontratar. E aí, o que eles fizeram? Aumentar a margem de lucro. But you would accept a lot of Brazilians weren't happy with the money that was spent on the Olympics and the World Cup, and a lot of the poor in Brazil. Eu discordo que a gente tem de achar que gastar dinheiro. That's what the polling suggests. Maybe the polling's wrong. But a lot of the poor in Brazil never loved you like they loved your predecessor, then President Lula. Even before you were impeached, your approval ratings were very low, and you, of course, were re-elected in 2014 very narrowly. Você conhece algum presidente muito amado no momento em que a economia começa a ter um descenso? Esta é uma alegação estranha, porque todos os presidentes que enfrentam crises econômicas, e eu enfrentei, ninguém discorda que depois da crise de 2008, principalmente meu mandato começa em 2011, a crise começa no Brasil. Então, não é de surpreender que eu não tenha as mesmas taxas de aprovação de quando a economia está em expansão. Obviamente, quando a economia se expande, é muito mais fácil, né? Então, o que você não pode justificar é, por conta que a minha popularidade caiu, eu tenho de sofrer um impeachment. Who would you most blame for what happened to you? Is it your opponents in the legislature, your vice president who you say betrayed you, the Brazilian media who have been pretty universally hostile against you? Who are you most angry at? Eu não acho que a gente pode tratar um processo de impeachment em relação a quem eu tenho mais raiva. Eu acho que a gente, diante de um processo de impeachment, nós temos de entender as forças que levaram a ele e o porquê. But who drove it? I'm saying who drove it? Yes, eu vou falar das forças. E não é uma questão de raiva nem de qualquer outro sentimento. É uma questão de saber contra quem você luta. Aqui no Brasil foi a mídia oligopolista. 5 famílias no Brasil controlam a mídia. O viés da mídia é absoluto contra mim, contra o PT e contra o fato que nós tiramos 40 milhões de pessoas da pobreza, tiramos o país do mapa da fome, criamos o maior programa habitacional que esse país já teve e aproveitaram, quando viram que tinham perdido
pela quarta vez, aproveitaram o descenso econômico e deram um golpe. Tanto que estão errados que venderam que a gente, no dia seguinte que eu saísse, estava resolvida a crise. O que você tem visto é que eles subestimaram os fatores que levaram à crise. Então, a quem? A mídia. 2, aos que foram derrotados sistematicamente, a oposição que nós derrotamos 4 vezes nas urnas e que, para aplicar seu programa, tem de suspender a democracia. 3, segmentos, essa oposição política, segmentos descontentes do empresariado brasileiro, que querem, dentro do conflito distributivo mais acirrado que se abre na crise, que querem uma parte maior para si. So you've mentioned these forces. Let me throw one in extra. You were the first female president of Brazil. How much do you think misogyny and sexism played a role in your impeachment? Eu tenho hoje muita clareza do grau em que esse processo de misoginia e machismo teve no meu impeachment. Além disso, não. Por isso, qual é a característica desse processo? Primeiro, eu fui transformada numa mulher dura, extremamente dura. Homem é firme, mulher é dura. Homem é determinado, a mulher é cabeça dura e só faz isso. Houve um processo de desumanização da minha pessoa, que coroa com o fato, eu tive um cachorro que eu adotei, que durou um labrador. Eu amo cachorro. 14 anos durou o labrador. E eu fui adiando, ele estava em estágio terminal, sofrendo, e eu fui adiando para não tomar uma medida drástica, porque ele era meu. Eu adorava ele. E aí, antes de sair do palácio, eu mandei o tratador dar uma injeção nele. Aí foi dito o seguinte, ela mata cachorro. Então tem um processo de desumanização sobre mim que é muito forte. É absolutamente enviesada o tratamento que deram a mim. Dilma Rousseff, thanks for joining me on Up Front.